Com vocês, Clínica do Pet, com todo amor pro seu bichinho. E tá começando mais um episódio da Clínica do Pet, um episódio de podcast que tá nas plataformas tanto no YouTube como também no Spotify. E hoje recebemos aqui a tutora Ângela, que vai falar um pouquinho de uma história de superação. Vamos conhecer não só a história dela, mas a história do gatinho dela, do filhinho dela, chamado Afonso. Tutora Ângela, seja muito bem-vinda para o nosso episódio do podcast. Obrigada pelo convite. É bom estar aqui para falar um pouquinho da história do Afonso, para incentivar mais pessoas a nunca desistir. E vai ter bastante coisa para falar sobre o Afonso, né? Não só do Afonso, mas também ela vai se apresentar já, contar um pouquinho mais. Outros animaizinhos também que faz parte da família, né? Sim. E a doutora Fernanda já no nosso... A gente já gravou 14 episódios de podcast. Eu falei que eu não vou falar um pouquinho dos episódios, o número dos episódios, né? Mas já foi 14. Contando com o de... De hoje, contando com o de hoje. 14 o de Bariloche episódios. que a gente fez? Sim, foi o 13º, o anterior, e agora 14º episódio. Estamos aí na estrada, né? E como tá sendo para você essa gravação desses episódios? É uma experiência diferente, né? A gente fica muito presa ali à rotina clínica e é uma experiência completamente assim nova. Então a gente fica até um pouco apreensivo ainda, apesar dos números aí, né? A gente já tá no 15º, né? 14º. Sempre tem um nervosismo, mas é muito gostoso porque a gente dissemina informação, né? A gente relata histórias de superação, que às vezes tá passando uma situação difícil em casa, né? E quando a gente conhece outras histórias, a gente ganha ali um certo ânimo, a gente compreende um pouco mais sobre certas doenças. Então, isso reflete também no comportamento do tutor dentro de casa, né? Para ficar mais atento, para prestar mais atenção. Porque o quanto antes a gente tentar reverter, né? Muito mais fácil e tranquilo para o pet, né? Para superar, dependendo da situação. E me fala uma coisa, já é uma quantidade grande de episódios. Sim. Né? Você vê repercussão em consultório, ou na clínica, ou na recepção desses episódios nossos? Muito, muito. A maioria dos clientes chegam e comentam, assim, é muito bacana. Que a gente acha que não vai ter repercussão, né? Mas a maioria dos clientes entram e comentam, perguntam a respeito, tiram dúvidas. Então, assim, tá sendo muito gostoso, muito divertido de fazer esses episódios. Que legal. E eu gostaria de ouvir também um pouquinho da Ângela, como foi receber esse convite para estar presente aqui. Foi algo fácil para você? Não, eu já me familiarizo dentro nas câmeras. Para mim é algo normal. Ou não? Foi algo desafiador? Como que... É um desafio. É um desafio? Eu não estava nervosa até chegar aqui. Começa a dar uma taquicardia. Você fala, é agora. Então aí você já fica nervosa. A boca seca, né? Mas como foi para você receber esse convite, né? Houve algum tipo de desafio para você aceitar? Qual desafio foi? Foi a luta do Afonso. Foi a luta, porque você vai querer contar, vai contar um pouquinho sobre ele, mas foi uma luta de superação. Foi uma luta de superação. Mas, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. E obrigado pelo convite. A gente agradece muito, né? E a gente, um ponto que a gente coloca muito, claro que a gente traz muita informação técnica, né? Tem episódios, por exemplo, que a gente coloca 2 veterinárias debatendo alguns assuntos técnicos. Mas eu sou apaixonado para quando a gente vem e conta um pouquinho de histórias, principalmente com história de superação. Né? Agradeço muito aí, vou agradecer no começo, vou agradecer no final, porque a história do Afonso foi uma história de superação. Né? E você só tem um Afonso? Não, eu tenho... O Afonso, na verdade, é dos meus pais. Ele está comigo hoje por conta das medicações que ele ainda toma. Como minha mãe cuida do meu avô, ela não tem tempo para dar a atenção que ele precisa, né? Então, eu levei ele para minha casa. Fora ele, eu tenho mais 5 gatos e uma cachorra. E se apegou a ele, com certeza. Sim. Agora eu não sei se eu devolvo. É difícil, né? Já fala, mãe, não sei se eu devolvo. É meu. Já conheço essa história. As medicações, ele tem período, toma manhã, tarde e noite, como que... Ele toma 2 vezes ao dia e, assim, em torno de umas 8 medicações. Então, assim, eu dou tudo junto no mesmo período, que nem de 12 em 12 horas, eu acabo dando tudo junto para não ter que administrar nele, porque ele não gosta. Hoje, como ele já está bem melhor, ele já não quer tomar mais. Então, assim... mas quem olha ele, fala que ele está doente, que ele é um animalzinho doente ou não? Não. É sadio, já Hoje brinca. dá para ver ainda, mais, porque ele ainda tá com o pelinho raspado, tá crescendo. Mas, assim, depois que crescer...
Não, você não fala tudo que ele passou. Entendi. Não E qual que é o fala nome mesmo. dos outros gatinhos que tá com ele? É o Kiko, que é o mais velho, a Mizzy, a Pipoca, que é a cachorra, o Robson, o Francisco e o Amarelo. O Amarelo já foi sem criatividade, ficou na cor mesmo. Mas olha, o nome Robson, diferente. gostei Robson. do nome, Robson. O Robson é o pretinho, igual os seus lá da clínica. É gordinho, pretinho, é lindo. Chega a brilhar. Em breve a gente vai Brilhar, estar falando né? sobre isso, né? Sobre obesidade. A gente vai ter um episódio bem específico para falar sobre isso. E aí ele chegou para tua mãe ou chegou para Na você? verdade, foi eu que achei. Você que achou? Isso, na época eu Ixi, morava é em apartamento. resgatado, então? É resgatado. Fora os Aí. 2 primeiros, tudo resgatado. Aí, doutora, a gente tem muita história para contar de animais resgatados, A viu? maioria, né? Então, Os assim, resgates. em casa foi uma luta, né? Vamos pôr mais um. Aí daqui a pouco o meu marido me tire. É bem os isso. gatos. Mas, assim, na época eu morava em apartamento, não tinha condição... Eu já tinha 2 gatos, não tinha condição de ter mais gato dentro do apartamento, né? Porque como é pequeno, é difícil. Na época você tinha 4. Eu tinha 2. 2. Só 2. Aí eu já tinha deixado uma na casa da minha mãe, que é a Bela. E aí, a hora que eu achei o Afonso, eu falei, e agora? Sim. Pra eu achar uma casa pra ele, vamos ficar na minha mãe, né? Aí fica lá, já pega o amor, ela não deixa levar embora. Aí ficou 2 já com ela, resgatado. Sim. Então, assim, aí só porque agora ele ficou doente, eu peguei ele pra mim. Pegou. É, por conta mesmo dos cuidados, né? Sim, precisa de mais não atenção. É fácil, é. Mas a iniciativa de procurar um veterinário foi tu ou foi de seus pais? Foi minha. Você viu o estado que ele estava e falou assim, preciso procurar. É, sempre o que acontece com animais, tanto meu ou dos meus pais, eu corro atrás. Ó, o gato começou a fazer isso, começou a fazer aquilo, aí eu vou atrás. Sim. E a gente descobriu também que a Ângela e o seu marido, vocês têm uma casa de ração também. Temos uma casa de ração. Onde que fica? Um novo desafio aí. Chama Praça Pet, no Instagram Praça Pet Bauru. Ela fica lá no Jardim Silvestre, em frente ao Bosque do Silvestre. A gente já tem 1 ano de casa de ração. Quem fica à frente da casa de ração é o meu marido, porque eu trabalho com outra coisa. Então, assim, hoje a gente já tem bastante cliente, a gente está conseguindo a ser mais assertivo, né, com os nossos clientes, assim, então Que legal, a gente indica né? vocês, porque a gente confia no trabalho de vocês. E essa parte da casa de ração que vocês têm veio desse amor, provavelmente, que vocês têm pelos pets, né? Sim. Tanto você como seu marido, vocês sempre gostaram de animais? Eu a vida inteira. Na verdade, o primeiro gato que eu tive foi meu pai que arrumou. O gato chegou em casa e foi ficando. Então, assim, sempre tive gato. Sim. Cachorro foi agora depois que eu casei. Meu marido gosta de cachorro, então a gente resolveu ter uma. Mas, assim, a vida inteira eu fui de gato. Meu marido nunca gostou de animal. Mas, assim, depois que a gente teve o primeiro gato, aí E foi não quem? teve Qual como. deles? Foi o Robson? Kiko. O Kiko? Ele tem 12 anos. Então, Se assim, apaixona, né? Eu falo, não. quem não Você precisa gosta de ter. gato, precisa ter. Quem não tem, não sabe Não o amor sabe. que ele transmite. Então, assim, depois que a gente teve o primeiro, assim, não tem como não ter É mais. viciante, é muito gostoso. E hoje, pela casa de ração, até que chega gato para comer, gato de rua, Sim. cachorro de rua, a gente põe os potinhos lá na frente para eles chegar, comer. E assim, os bichinhos chegam e já fica esperando carinho, cadê? Então, você já Vai sabe a hora que eles conquistando, vão, quem que vai. Então, assim, não tem como não gostar. E tem muito pet na rua, né? Então, a Tem. gente tem que também dar um pouco dessa assistência. E quais são as lições que você pode tirar, né? De ter um animalzinho em casa, de ver essa mudança do teu marido em começar a gostar desse amor transmitido, né? Quais são as lições que a gente pode tirar de aprendizado? Eu acho que o começo de tudo é para você tirar o bichinho da rua. Eu me ponho no lugar dele. Sim. Assim, quando tá chovendo, quando tá frio, onde que ele vai ficar? Ele tá comendo? Ele não Sim. tá? Então, assim, eu me ponho no lugar Também. dele e eu falo assim, poxa, eu queria ter uma casa quentinha no frio. Então, eu me sensibilizo nessa parte. Então, a maioria dos animais que eu tenho por conta disso. Eu achei na rua, tava na beira da estrada, ou tava embaixo de chuva. Eu não vou deixar lá, não tem Sim. como. Aí fica um dia em casa e já se apaixona. Não tem como. Isso aconteceu com os gatos da clínica, tá? É um caminho também. sem volta. Não, é uma Foi. pirâmide. Você tem o primeiro, aí você fala, vou pegar o Esquece. segundo para fazer companhia pro primeiro. Aí depois você esquece. Vai que qualquer vai. um. Fala, se aparecer qualquer um assim na frente e a gente pega nessa situação, né? A gente acaba se colocando muito no lugar e se apaixona, não tem como. Não tem como. E aí o Afonso chegou pra tua mãe, pro teu pai, e aí você começou a perceber algum tipo de doença ou comportamento. O que você começou a observar nele? O Afonso,
ele não era um gato de ficar muito em casa. Assim, ele tinha acesso à rua, ele já tem 6 anos, a gente pegou ele bem filhotinho. Mas, assim, na casa da minha mãe, ele não tinha como não ter acesso à rua. Não tinha barreiras para ele não sair. Então, assim... E gato, quando acostuma, assim, né? Já vem da rua, é super difícil segurar dentro de casa. Se não tem tudo telado, esquece. Vai ter rota de fuga. Mas a condição que você pegou ele era só de resgate, mas ele não estava doente. Não, ele não era um gato Era um gato normal, sadio. Saudável, Ele tinha um problema no olhinho só. Que ele tem um olhinho meio esbranquiçado. Esbranquiçado, Eu não sei se ele enxerga ou não. Ele enxerga muito bem, porque ele come lagartixa. Não, enxerga, Então, assim, enxerga sim. Pra mim, ele é um gato normal. Sim. Mas ele tem esse probleminha no olho. Mas nunca foi um impedimento pra ele fazer nada. Tá. Então, assim... A lagartixa, ela transmite uma doença, né? Ela pode transmitir. Pode transmitir? Pode transmitir. É um parasita, né, conhecido como platinossomo. É que no começo a gente não diagnosticou, né? A gente estava tratando mais... A Ângela começou a perceber, né, um emagrecimento. Começou a né, vomitar bastante. Ficar amarelado, né? Isso. A gente foi investigando, fazendo alguns exames. Aparentemente, era só um processo inflamatório ali na vesícula. A gente tratou, ele melhorou, ele foi liberado para casa. E aí, depois, não sei se ele voltou mais umas 2 vezes para a clínica, né? Foi, parando de comer. Parando de comer, com falta de apetite. Aí, até que a gente foi afunilando, né, as possibilidades diagnósticas, investindo em outros exames. E aí, a gente fechou, né, para a doença da lagartixa. O Afonso, ele já tinha esse histórico, né, de comer, né, de se interessar. É instinto muito do gato de ser Fazia caçador. parte da dieta dele, ração e lagartixa. Então, gato gosta muito, qualquer coisinha que se mexe, né, ele acaba... ele tem esse instinto, né, de caça. Então, assim, é natural. Se tiver, a maioria dos gatinhos vão querer estar ali em cima. E aí, por conta já desse histórico, né, a gente já foi meio que pensando que poderia ser a doença da lagartixa, né? O platinossomo, né? Um trava-língua. Só que aí, até a gente pensar, né, de realmente diagnosticar, porque exame de fezes é possível, mas depende muito do ciclo do parasita. Então, às vezes, a gente faz 3, 4 exames de fezes e não diagnostica. Aí, a gente fica preso Mas a mesmo... gente só consegue saber na análise das fezes. Não só na análise das fezes. A gente já vai, né, faz toda uma triagem pela história clínica, né, se o paciente ele tem o contato, né, com lagartixa, com um caracol, né, com outros parasitas, a gente já começa a colocar isso como uma possibilidade. Com caramujo, né? Eu falei caracol, com caramujo. Então, já tinha sido colocado como possibilidade diagnóstica, mas a gente não estava conseguindo fechar. Entendi. Aí a gente acabou optando, né, por fazer abertura. Ele fez um ultrassom, viu que estava muito alterado, né, os ductos biliares, a vesícula biliar. O objetivo da cirurgia era tirar a vesícula, né, a gente tentar ali trazer pelo menos um conforto. Só que a hora que a gente abriu, não estava tudo muito alterado. Então, a gente só coletou material da vesícula biliar, né, para fazer análise, e coletamos um fragmento do fígado. Foi aí que a gente conseguiu fechar o diagnóstico para o platinossomo. Entendi. E nesse tempo aí que você foi acompanhando o Afonso, ele parava de comer, você levava na clínica e tentava diagnosticar. Isso. Você não negou fazer exames. Né? No começo eu dei uma resistida para fazer ultrassom, mas assim, depois que eu entendi a gravidade, aí a gente fez de tudo. Fez de tudo? É que assim, o processo foi muito assustador, né? O Afonso, ele... Clinicamente, assim, você olhava, você falava, nossa, será que ele vai sair dessa? Né? Ele emagreceu muito, ele ficou pele e osso, super amarelo, com vômito, né? A gente tentava fazer de tudo, ele não se alimentava, então a gente passou a sonda esofágica, que às vezes para o tutor isso acaba sendo também um pouco impactante, então... Às vezes, a maioria não acaba aceitando logo de cara, porque, querendo ou não, tem que anestesiar, fazer um cortezinho no pescoço, passar a sonda. Então, isso, às vezes, para o tutor, acaba sendo um pouco impactante. Fala, nossa, será que vai mais judiar do que, às vezes, trazer algum tipo de benefício, né? Ele ficou muito tempo internado na clínica, precisando mesmo de cuidados intensivos, né? Tava muito difícil de liberá-lo para casa, porque...
Depois que a gente passou a sonda, foi uma facilidade em relação a veicular as medicações. Mas ele tinha que fazer, que nem hoje, ele está fazendo 8 medicações. Mas quando ele ficou internado, nossa, eram muitas medicações. Então, como assim fazer tudo isso num gato, né? O gato ele já fica receoso, ele já está dodóizinho, então ele já não gosta muito ali de tanta manipulação, ele quer ficar no cantinho dele. Então, teve momentos assim que a gente realmente quase ali entregou, né, as chances de melhora, porque foi muito desafiador. Tava pele e osso, tava... Dava pra ver as caquinho. costelinhas dele. Costelinha. E vocês, como veterinárias, né? Não só você, mas a tua equipe, chegou a desacreditar em algum momento que ele poderia não reagir às medicações? A gente sempre se apegou ali o Afonso, ele muito, como eu posso falar? Ele cativou todos da clínica. Ele é, né, muito dócil, ele é muito carinhoso, simpático. Ele estava naquela situação que você falava assim, nossa, será que ele vai sobreviver até amanhã? Se esfregando na gente, Não ronronando. parecia, né? Pelo jeito que ele demonstrava o amor, ele não parecia que estava doente. Não parecia que estava doente. E assim, ele estava ruim, você via que ele não estava legal. Mas ele sempre ronronando, sempre se esfregando na gente. Então, aquilo era muito, assim, cativante. A gente se pegou a isso e falamos, não, vamos tentar insistir até o máximo, até a gente ver no que vai dar. Quanto tempo de internação foi? Nossa, meses, eu acho que ele não Em janeiro, ficou, acho que né? ele ficou uns 10 dias. Depois ele voltou mais umas 2 vezes, ficou uma semana. Aí, em abril, que ele operou, dia 1º de abril, ele ficou 30 dias. Nossa. 30 dias direto. internado. E aí? Um desafio. Nossa. Um desafio, foram altos e baixos. Aí, querendo ou não, a questão financeira também pega. Porque, assim, um gato, né, resgatado, que tinha acesso à rua, com outros animaizinhos dentro de casa, não é fácil, né? Eu sempre comento isso com os tutores também. A questão financeira, né? A gente tenta de tudo driblar, né? Mas isso acaba pesando também. Porque, olha, 30 dias de internação, né? E, assim, foram 30 dias de soro todos os dias, de medicação todos os dias, vários ultrassons, né? Fez a cirurgia, abriu, enviou isso para análise. Então, assim, exames caros, né? Que às vezes, num primeiro momento, assusta. E outra, tem que ter um planejamento, né? Então, em casa, isso precisa ser conversado também, né? Mas o Afonso sempre se superou, né? A gente via, assim, que ele gostava muito da vida, né? Ele nunca se entregou. Ele sempre ali querendo viver. Então, isso que dava também E gosta, né? ânimo. Porque a gente tá falando de uma história de superação. Porque numa situação dessa, 30 dias internado, sonda esofágica, e falar que hoje o Afonso tá nos braços de vocês... Não dá pra acreditar. Nossa, Às era vezes a gente queria desistir pelo cansaço, Sim. mas ele não deixava. Essa era uma Não pergunta deixava. que eu tinha para vocês, né? Se vocês chegaram a desacreditar durante esse processo. Eu fiquei meio desacreditada antes da cirurgia, pela gravidade, pelo valor da cirurgia, que não era a doutora Fernanda que ia fazendo a princípio, era um especialista, o valor era surreal, assim, pra gente. Aí a gente tava falando assim, cara, vamos levar ele para casa e deixar ele ficar com a família até acabar. Sim. Aí a doutora Fernanda, não, vamos tentar, eu tento, vamos tentar. Aí, assim, cara, eu confio na doutora Fernanda. Eu conversei com os meus pais, ele falou assim, não, vamos confiar nela. É uma maneira também dela aprender com esse assunto, né? Para ajudar outros animais. Sim. Assim, às vezes o meu foi o primeiro para poder ajudar os outros, entendeu? Então, eu tomei para mim isso. Sim. Eu fiquei tranquila nesse sentido. Eu falei assim, não, vou deixar a doutora Fernanda fazer. Eu acredito nela, eu confio. Eu sei que ela é humana, ela pode errar, mas, assim, ela vai aprender com esse caso e vai ajudar outros. Então, e essa confiança na doutora Fernanda veio somente através do caso do Afonso? Não, na verdade, eu sempre levei ele na clínica, na outra clínica que eu levava a doutora Fernanda que atendia. Inclusive, o Afonso foi o primeiro. Verdade. Você sempre atendeu ele. Quem melhor para continuar, né? Então, assim, eu falei, não, eu vou atrás da doutora Fernanda, eu confio. E deu tudo certo. Nossa, não, foi superação, assim. Eu olho para
a história. Foi surpreendente, realmente. E, assim, a questão da confiança... E, assim, sempre foi muito verdadeira, né? No sentido... capacidade... assim, não sou muito experiente para esse tipo de cirurgia. Então, assim, posso tentar, sim, vou dar o meu máximo... Mas vai ser uma surpresa, realmente, quando a gente for abrir, né? O ultrassom, ele mostrava uma coisa, e a hora que a gente abriu, a gente viu que realmente era uma situação, assim, inoperável, né? A gente fez o que deu para fazer ali no momento. Então, eu drenei todo o conteúdo ali de vesícula biliar, a gente coletou esse material, enviou para análise, a gente biopsiou o fígado, né, que estava bem, assim, alterado. Os ductos intrahepáticos, eles estavam todos, assim, aumentados de tamanho. Retirar a vesícula biliar, que era o proposto no começo, né, não traria benefício para ele, porque não era só um problema da vesícula biliar, era toda uma condição de fígado, de ductos intrahepáticos. Então, o que a gente, na teoria, né, se propôs a fazer na hora que a gente abriu, a gente viu que era totalmente diferente. Então, a gente tentou coletar os materiais para fechar um diagnóstico também, porque a gente estava muito na incerteza, né? E até para direcionar melhor o tratamento. A gente estava com todo um suporte, mas depois que realmente fechou um diagnóstico, até para a gente se preparar para o futuro, né? Porque às vezes a gente acha que é uma coisa simples, que vai tratar, resolver e ponto final. E às vezes não, é uma condição crônica que a gente vai ter que acompanhar para o resto da vidinha, né? Como é o caso do Afonso. Sim. E para vocês, como foi esse acompanhamento, né? Foi altos e baixos? Altos e baixos. Foi. Altos e baixos. Olha, a última vez que ele foi na clínica, eu fiquei até emocionada, porque, assim, completamente diferente do que ele estava na internação, assim, ele estava pele e osso. Hoje, ele ganhou massa, ele tá... Engordou, a textura do pelo mudou. Nossa, tá outro gato. Se você coloca, assim, um antes e depois, a gente tem que fazer isso até, inclusive. Eu criei um Instagram para ele, para contar a história dele com fotos. Porque hoje, quando você olha, não parece o mesmo gato. Então fala qual que é esse Instagram. Afonso.miau. Afonso.miau. Isso, tá em construção, mas eu criei Que legal. também para isso. A gente tá Que contando legal. a história aqui, a pessoa tá sabendo, mas Sim. e as fotos? Vamos ver como que ele ficou, como que foi essa trajetória dele. Teve alguns tropeços no meio do caminho, nas intercorrências. Então, assim, tô contando lá com fotos, algumas impactantes. Isso é muito legal, realmente. Que legal. Tinha E mais a gente, pra os ajudar. cortes desse podcast já pode ir também pro Instagram. Sim, porque, olha, foi surpreendente mesmo. Ele se superou. Claro que, assim, cada caso é um caso, né? Mas o Afonso, assim, se demonstrou sempre com muita força, foi muito guerreiro desde o começo. A gente, às vezes, ficava ali com o coração na mão. Ai, será que a gente insiste? Será que a gente... Melhor promover um descanso digno? Será que a gente, né, faz alguma coisa de diferente? E para ele ali estava, assim, tirando de letra a situação, né? A gente que fica apreensivo, porque realmente assusta. O gato, né, o Afonso ficou completamente, assim, pele e osso. Eu falava, parecia um cacareco ali. Dava desespero. Ô, Ângela, e você acredita que o pet sente quando a gente não desiste dele? Com certeza. Você falou com uma tanta troca de certeza. força. É uma troca ali que eu não sei explicar. Mas, assim, quando a doutora liberou ele para casa, eu deixei ele fechado num quarto, porque, assim, ele não andava, ele ficava só deitadinho, eu dava medicação, ele não comia. E, às vezes, ele fazia até xixi dentro da caminha dele, que tinha que ficar trocando. Mas, assim, toda noite eu colocava uma musiquinha de niná, que tava escrito lá, recuperação para gato, nananana, eu colocava. Sim. Eu ficava lá uma meia hora do lado dele até ele dormir, toda noite. Então, assim, ele precisava saber que ele não estava sozinho. Nossa. E assim, ele foi liberado da clínica, mas assim, com cuidados muito, assim, intensivos em casa. Sim. Porque ele estava, assim, super dependente aos cuidados, né? Ele não se alimentava sozinho, ele não comia sozinho, não saía ali do espacinho, né? Às vezes fazia xixizinho no próprio espaço. A sonda facilitou muito, mas que nem inflama, né? Dependendo do tempo que fica. Então, assim, pode infeccionar e tem toda a questão de... Ele já está tomando um monte de medicação. Bora associar um antibiótico, né? Bora...
Então, assim, é alimentação. Então, toda hora ali alimentando. Tem chance de obstruir a sonda. Sim, a cada 4 horas eu colocava o despertador. Ou tinha que dar medicação, ou tinha que dar água, ou tinha que dar a papinha. E assim, é difícil você acertar de cara. Que papinha que eu vou dar? Eu comecei a dar uma, começou a entupir. Sim. Aí ele tinha dificuldade para evacuar, eu precisava dar mais água. Aí tinha que aumentar as vezes. Isso. Tinha vezes que hoje ele toma uma medicação para conseguir evacuar mais fácil. Mas assim, tinha vezes que ele chegava a desmaiar. De tanta força que ele fazia. Ele tá com quantos anos? 6 anos. 6 anos, um gatinho novo. Novo. E todos os animais, assim, qual que é a porcentagem de gatos que chegam nessa situação que tem essa superação? É raro ou é frequente? Como que tá isso? É que assim, são situações que dependem de muitos fatores, né? A questão muito, assim, da idade, isso com certeza influencia, e do tempo de evolução, né, do problema. Quando a gente tenta ali, né, já diagnostica ou a pessoa já sente uma diferença de comportamento, né? Logo no começo, é muito mais fácil, né, de controle, de estabilização do paciente. Então, assim, depende muito, depende do estado atual do paciente, da doença envolvida, né? E o quanto antes a gente diagnosticar, a gente acaba sendo mais assertivo no tratamento. Às vezes, o cenário ele não é favorável, né? Mas o quanto antes a gente consegue, pelo menos, ali trazer conforto, qualidade, né? A mesma coisa com o Afonso, né? A gente não vai conseguir promover cura desse problema, porque a gente está lidando muito com os efeitos colaterais que essa doença acabou gerando. Então, o nosso foco é trazer conforto, qualidade, e ele está se superando a cada dia. Hoje, se você olha para o Afonso, você nem imagina tudo que ele passou, né, há um tempo atrás. Então, depende muito. Nossa, mas olha a lição que a gente tira disso, né? A gente tira até anotei aqui alguns pontos, assim, da gente nunca desistir cedo demais. Eu vejo que, às vezes, assim, né, quando a rotina da clínica, né, às vezes alguns tutores, eles já acabam desistindo no começo, né, e você vê, assim, que o paciente E o animal ali... sente também, né? Sente, e às vezes, assim, ele tá ali, ele tá querendo lutar pela vida, que existem outras possibilidades, né, às vezes a pessoa, ela já quer já logo entregar de cara. Não quer ter o trabalho, né? Isso, Porque dá trabalho. Dá trabalho. Então, assim, e realmente isso tem que ser colocado na balança, porque às vezes a pessoa não quer se desprender, né, em relação à rotina dela, que nem o Afonso, 8 medicações, né? Olha a logística disso, né? Hoje, graças a Deus, ele está comendo sozinho, mas antes ele dependia de alimentação, de água, fazia xixizinho no próprio caminho. Então, assim, eu precisava observar também a rotina dele para saber, ele tá fazendo xixi? Isso, não. Você precisa saber também. Às vezes ele faz, você não vê. Então, não é todo mundo que está disposto a isso, né? Então, a gente tira, né? É muito gostoso, assim, quando a gente vê esse tipo de situação, porque dá ânimo, né? E eu sempre uso o Afonso como exemplo dentro de consultório, né? De força, de garra, de que existe possibilidade. A gente sempre vai tentar, mesmo que haja 1% de esperança. Mas se o tutor confiar e tentar ali, né, insistir, é super possível. Claro, sim, às vezes não tem um final feliz, mas pelo menos a gente fez de tudo, né? Tentamos de tudo. Então, é gostoso quando a gente tem esses exemplos dentro da clínica. Muito bacana, muito bacana. Ângela, obrigado pela presença sua, por ter contado um pouquinho mais. A gente trouxe uma lembrancinha. Uma lembrancinha também. Antes das... Obrigado. Você entrega, doutora? É só uma lembrancinha. Obrigada, imagina, não precisava. Não é para os pets, tá? É só para... Com certeza. E vamos aproveitar que a gente está caminhando para o final e deixar uma mensagem, né? Provavelmente tem tutor que está passando por momentos difíceis que assiste o nosso podcast buscando força, justamente para ter essa superação, né? E qual que é o recado que você deixa para esses tutores? Não desistir. Sempre pegar na mão do seu bichinho, na patinha do seu bichinho e falar, vamos. Confie em Deus. Acho que primeiro de tudo é você ter uma base em Deus e falar assim, eu não consigo sozinha.
Deus me ajuda e vamos junto. Sim. Então, assim, era uma luta diária. Eu conversando com Deus, falei, Deus, se precisar levar ele, leva, não tem problema. Sim. Eu não quero que ele sofra, né? mas se for possível ele ficar bem, vamos lutar. Ângela, eu não sei se a câmera consegue pegar, mas como o seu olho brilha falando disso. Falando não só de superação, né? E aí fortalece ainda mais quando você fala, putz, criei um Instagram. Se a gente conseguir colocar o Instagram, o editor acho que consegue colocar o Instagram, @afonso.miau. Né? E eu sugiro também, se você conseguir, ou mandar algumas fotos pra gente, pra estar colocando no Instagram e estar conhecendo um pouquinho mais da história, né? E se tem alguém passando por isso, entrar em contato também, né, Ângela? Isso, vamos conversar. com a clínica. Ou com a clínica, né? A clínica também está à disposição, né? A gente tem uma psicóloga lá, praticamente, a Marisa. É verdade. A gente sempre tem umas manobras, assim, como dar o remedinho pro gato, que antes eu achava mais fácil dar comprimido, hoje eu acho mais o líquido. Então, assim, E é muito legal, assim, essa troca de experiência, realmente, porque você serve de exemplo e de inspiração, né, para outras pessoas. Então, eu acho que hoje falta muito isso, né? Criar conexão e ser inspiração. Sim. Porque tem dias que são muito difíceis, né? Mas a gente tentando contornar, tendo com quem desabafar, com quem procurar uma orientação, uma ajuda, né? Então, é importante você ter, assim, outras pessoas que estão passando pela mesma situação e uma clínica onde você consegue também, assim, ter suporte, né? Porque, às vezes, são situações do dia a dia, coisas simples, que, às vezes, a minha experiência pode ajudar a sua e vice-versa. Acho que é fundamental ter uma veterinária de confiança, uma clínica de confiança. Falar assim, não, ali eu confio, se ela falou isso é porque vamos tentar, e você sabe que a pessoa não vai desistir de você. Então, obrigada. Eu não tenho palavras para agradecer todo o esforço que a doutora Fernanda e todas as outras doutoras da clínica tiveram. Então, assim, sem palavras para agradecer. O processo foi muito gostoso, realmente, foi bem gratificante e a gente, assim, o que nos dava ânimo também era todo o carinho, toda a atenção, todo o cuidado que também eles tinham, né, com o Afonso, né, e tem, assim, então era muito bonito, isso nos dá mais força ainda para tentar lutar, para tentar batalhar. Então, é muito gostoso quando a gente cria essa conexão também com o tutor. Então, eu que agradeço por todo o carinho, toda a confiança em mim, nas meninas. A Marisa, a Letícia estão lá também, eu falo, são a porta de entradas. Às vezes tem uma palavra ali acolhedora, uma palavra ali para acalmar, para tranquilizar. Ajuda a não desistir. Ajuda a não desistir, com certeza. Que episódio, hein, minha gente? Que episódio muito bacana. Agradeço, doutora, pela companhia de sempre, por estar presente não só neste episódio, mas todos que te desafia a estar presente e contribuir com essa, não só história, mas conhecimento. É algo enriquecedor para todo episódio, né? E, Ângela, também obrigado por compartilhar muito essa história do Afonso. Imagina, eu que agradeço. Lembro dele, não queria dar spoiler aí, mas eu lembro, assim, dele na clínica, todas as vezes que eu vou lá, ronronador, querendo fazer carinho. Muito bacana e muito lindo o seu pet, tá? E parabéns aí por essa história. E eu agradeço também você que nos assiste, que nos acompanhou agora até o final deste episódio, né? Na semana que vem vai ser um episódio que nós vamos contar um pouquinho da história da Yang. Da Yang, né? Não perca, é algo muito bacana, é uma história também, assim, de superação, de persistência, e vale muito a pena vocês continuarem aí nessa trajetória desses episódios nossos, tá? Nosso intuito, acima de tudo isso, é trazer informação, trazer histórias que motivam, mas para você, tutor, né? Para justamente trazer nesses momentos difíceis, momentos que a gente consiga trabalhar uma superação e saber... Você não está sozinho nisso, né? Você não passou sozinho, mas teve outras pessoas que passaram por isso e hoje colhe muitas vitórias. Muito obrigado pela parceria de sempre e até já! Nosso Papo Pet não termina aqui. Semana que vem tem mais.